Olá pessoal, voltamos com mais um bloco do Momento Jurídico pela Via Mídia TV, canal 26 da NET, pelos aplicativos de Android e iOS e pelo site viamedia.tv.br. Agora vamos discutir um assunto que interessa a muita gente. O que são ações? Eu posso investir em ações? A partir de quanto eu posso investir em ações? Como é que eu faço? Na verdade, muita gente investe em ações sem saber o que é, entrega tudo nas mãos de uma pessoa que se chama assessor de investimentos. Quais cuidados eu tenho que ter quando eu contrato um assessor de investimentos, quando eu contrato uma corretora de valores, que acompanhamento eu posso exigir, que acompanhamento eu não posso exigir. Vamos conversar agora com o Dr. Matheus Chagas para ele nos explicar um pouquinho, inicialmente, o que são essas ações, como funciona isso na prática. Dr. Matheus, nos explique agora o que são as ações e como é que funciona isso do ponto de vista da empresa em si. Juridicamente, o que é uma ação? Bom, então, numa linguagem bem simples, na hora de constituir uma empresa, os sócios, os acionistas, eles contribuem cada um com um pedaço dessa empresa, né? E aí, basicamente, cada pedaço dessa empresa se torna uma ação. Então, essas ações, elas são, posteriormente, quando a empresa é listada em bolsa, essas ações são oferecidas no mercado imobiliário e os investidores podem comprar ela. Podem comprar uma, duas, três, quatro, enfim, quantas ações eles quiserem. E essas ações, como o próprio Estatuto Social ou o Contrato Social regulamentam, elas são remuneradas através da distribuição de lucros ou de outras formas de remuneração. Então, dessa forma, à medida que o investidor compra essa ação, ele compra também um pedaço da empresa e como ele comprou esse pedaço da empresa, ele tem direito à remuneração como sócio dessa empresa. Esse é um investimento feito aí pela maioria das pessoas físicas em bolsa de valores. Muito bom você tocar isso, pela maioria das pessoas físicas em bolsa de valores. Eu quero saber do senhor também, muitos consumidores têm dúvidas e os telespectadores também podem já ter pensado nisso. Às vezes a pessoa tem uma empresa, não quer investir como pessoa física, ela pode investir como pessoa jurídica no mercado de ações? Existe essa possibilidade ou somente como pessoa física ou somente como uma empresa? Como é que funciona isso? Não, claro que pode, não tem empecilho nenhum. É claro que no Brasil a maioria das pessoas físicas tem a opção de investir pela bolsa diretamente via compra de ações, mas não há empecilho nenhum para que as pessoas jurídicas também comprem ações ou lotes de ações e possam realizar seus investimentos. Ótimo, vamos falar agora com o nosso consultor técnico Maurício Machado, especialista em investimentos, e ele vai nos contar agora algumas distinções que a gente que não conhece bem o mercado, as pessoas que não conhecem bem o mercado com profundidade precisam saber. A gente fala muito CDB, CDBDI, LCI, em ações. O que é disso, Maurício? O que é renda variável e o que é renda fixa? Como é que funciona essa distinção? Perfeito, Salviana. A distinção é bem simples, tá? Renda fixa é quando você consegue determinar antes do investimento qual vai ser a remuneração do mesmo. Então, se você consegue identificar isso, você tem uma garantia daquilo que está sendo, oferecido. Então, uma renda fixa, ela se caracteriza por isso. Já uma renda variável, o próprio nome diz, ele tem oscilação. Pelo fato de você não conseguir predeterminar e imaginar quanto vai ser a remuneração desse capital, ele passa a ser variável. E a partir daí, ele já tem um risco. Consequentemente, ele pode ter uma maior possibilidade de retorno. E aí as ações se enquadram na parte de renda variável. Então, só para esclarecer aqui para o telespectador, eu tenho renda fixa, que eu tenho como calcular o risco que eu estou ingressando já no momento que eu compro esse produto, e a renda variável, que seriam essas ações. As ações, elas têm o risco, então. A ação não é um investimento que eu tenha certeza de que pelo menos eu vou recuperar o que eu apliquei. É assim que funciona? Exatamente. Perfeito, Saviana. A ação, quando você compra uma ação, como o Dr. Matheus bem citou, você está comprando um pedaço da companhia. Certamente de alguém que era dono, ou seja, aquele pessoa que fez o primeiro aporte ali na companhia. Consequentemente, quando você compra uma ação e você é sócio, você tem parte do ônus e do bônus. Então, a parceria significa que, se der errado, você vai perder dinheiro junto com aquela pessoa. Se der certo, você vai lucrar junto com ela. Porque existe também uma lei jurídica que obriga as empresas de sociedade
anônima aberta, que são aquelas listadas na bolsa, a distribuir no mínimo 25% do lucro líquido aos acionistas, que a gente chama de payout. Algumas distribuem mais do que o mínimo, né? Mas essa garantia mínima já beneficia o acionista, né? Interessante. Então, quando eu compro uma ação, Maurício, você está me dizendo que eu sou também sócio daquela empresa? É como se fosse isso? É exatamente isso. Você é sócio daquela empresa, no ônus e no bônus. Então, eu sou sócio, mas eu tenho uma limitação que seria, então, o capital que eu investi naquelas ações. Corretamente. Você é um sócio financeiro. Um exemplo, você não vai trabalhar ou ter o direito de chegar na companhia e simplesmente querer dar alguma opinião de comando. A não ser que você detenha mais de 5% da companhia e aí você já tem direito a sentar no conselho, né? Consequentemente, mesmo você tendo uma quantidade menor de ações, você já participa da AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária, e tem a quantidade de votos referente à quantidade de ações. Então, se a empresa lança 100 ações e você compra você tem 1/100 da companhia. É importante também saber o tipo de ação que você tem. Se ela tem um modelo, né, ordinária, que a gente chama, uma ação ON, você tem direito a voto. As demais não. Então tem que ficar atento a isso também. Se você tem direito a votar e dar um comando, ou se você simplesmente está ali, sócio financeiro, e recebe somente participação do lucro ou ônus do prejuízo. Bem interessante então, Maurício. Eu só queria saber mais uma coisa. E como é que eu compro ações? Eu compro ações também pela mesma forma que eu compro os outros produtos? Pelo site do banco? Como é que eu faço isso? Eu faço essas compras pela corretora, eu entrego nas mãos de um assessor. Como é que funciona isso? Eu queria saber, porque às vezes a gente quer comprar ações, tem os recursos, mas não sabe como fazer, que ações comprar. Explica um pouquinho como é que funciona isso. Perfeito. Você tem que comprar obrigatoriamente por uma corretora. Se você tem conta no banco e você vai investir pelo banco, o banco em si também tem uma corretora à parte, é um CNPJ distinto, onde você faz essa compra. Então, você conta no Banco do Brasil, Banco do Brasil DTVM, Bradesco, Ágora, ou corretoras independentes, XP Investimentos, Cliente Investimentos, uma outra independente que não tem vínculo com o banco. Você tem essas duas opções, mas todas independentes de ser através do banco ou de uma corretora, pelo banco também vai ser uma corretora, né? Bem interessante, então, esses esclarecimentos, mas eu ainda tenho uma dúvida agora só que jurídica. E vou conversar aqui com o Dr. Matheus Chagas para que ele nos informe. Doutor, eu também tenho riscos quando eu compro ações, mesmo sendo pelas corretoras. Como é que funciona isso? Eu tenho que me certificar de quê? E em relação a esses assessores, eu tenho que verificar alguma coisa? É importante, claro que é importante verificar sempre, como eu falei no começo, que o fundo, todo fundo tem o seu regulamento, que esse regulamento seja analisado por um advogado, por um especialista da área, e que esse fundo, que a pessoa olhe o histórico desse fundo para ver se ele de fato foi bem administrado nos últimos anos, se ele foi bem, se a remuneração dele, se ele conseguiu obter aquilo a que ele se propôs. Então, de fato, é importante que a pessoa analise o regulamento dos fundos, para que a gente saiba se aquele fundo é um fundo confiável, se aquele investimento vai ter o retorno que ele prometeu. E em relação às ações, é claro que tem um risco embutido na compra dessas ações, porque, como bem o Maurício falou, é um investimento de renda variável. Então, da mesma forma que você pode ter o lucro decorrente daquelas ações, se a companhia tiver um prejuízo, você também pode sofrer esse prejuízo correspondente à quantidade de ações que você comprou. Além disso, nós temos a questão da perspectiva da empresa em si, que pode piorar ao longo dos anos e, consequentemente, a ação sofrer uma desvalorização. Então, isso também é um risco que o investidor sofre e que ele está sujeito à análise na hora da escolha do investimento e da empresa, das ações das empresas que ele vai comprar. Excelente, Dr. Matheus. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado também, Maurício, pelos seus esclarecimentos. E esse foi mais um Momento Jurídico. Hoje nós esclarecemos mais sobre o mercado de ações, os produtos de investimento que o consumidor consegue encontrar no mercado e principalmente os cuidados que ele tem que ter quando ele busca esse tipo de produto, já que nesse momento de crise nós temos que ter um dever de cuidado maior em relação às nossas aplicações financeiras. E agradecemos mais uma vez a companhia de vocês, telespectadores, em mais um Momento Jurídico pela Via Mídia TV, no canal 26 da NET,
e pelo aplicativo de celular Via Mídia TV e pelo site viamídia.tv.br. Muito obrigado mais uma vez, agradecendo aqui aos convidados. Até a próxima.